Muito bem, senhoras e senhores, eu sou o Renato, você está aqui nos estúdios da Vina de Bauru, mais conhecido como Salinha de Mídias. Eu prefiro esse nome, acho mais divertido. E seja muito bem-vindo, você está no Vinerdcast. Muito bem, hoje eu tenho uma companhia muito especial aqui, uma pessoa muito amada, né, por todos, pela igreja, né, pela Vinerd especificamente, porque, né, a igreja ama muito essa pessoa que você já sabe quem é, porque você viu aí na telinha do YouTube, então não é segredo, né? Mas vamos lá, ela tem 47 anos, ela é mamãe do Victor, 27 anos, Isaac, 23, Abner, 21 e a Turiane, 28, que tinha 28 quando ela se encontrou com o Senhor, né? Foi. Ela é pastora da Igreja Batista Shalom, em Santo André, fundadora da Escola de Cura Trindade. E a nossa querida irmã, pastora Elisa Ribeiro Trindade. Seja muito bem-vinda. Obrigado, Renato. É um prazer estar aqui com vocês. Uma honra imensa, né? Não, é nossa. Tá aqui é uma honra. Eu falo que Deus foi com a minha cara, né? Quando eu conheci o pastor Davi das Caras, Deus foi com a minha cara e aí... E faz tempo que você conhece o pastor? Faz uns anos, hein? Não sei quanto. Não, Preciso ver isso, mas quem é amigo do Davi é porque Deus é com a cara. É, né? É. Ah, que bom. Bom, então é o seguinte, hoje a gente tá aqui para conversar, né? A gente sabe que, assim, tem uma história de vida, de muitas vitórias, né? De muita luta, muitas vitórias. A gente quer conhecer um pouquinho mais, saber um pouco mais né, do seu testemunho, né? E vamos lá, vamos começar. A primeira pergunta é, como que foi assim na sua infância e adolescência? Você nasceu num lar cristão já? Ou não? Como é que foi essa... Não, eu não nasci, mas eu nasci debaixo de uma promessa. Minha mãe é uma paraguaia que veio aqui para o Brasil muito jovem, órfã, e foi para o Mato Grosso. Ali tem uma colônia de paraguaios, né? E ela se estabilizou ali. E eu nasci lá no Mato Grosso. E minha mãe vem de uma geração de pessoas espiritualistas, ocultistas, né? Os paraguaios da turma dela lá era muito envolvido com ocultismo. Olha só. Muito com ocultismo. E aí, ela grávida de mim, ela contou para mim que passou um pastor e virou para ela e falou assim: olha, dona Tininha, que era o apelido dela, dentro da sua barriga tem uma missionária. E minha mãe detestou, porque minha mãe não gostava de crente, minha mãe não gostava de protestante. Mas esse pastor, ele conhecia ela? Não, era vizinho. Era vizinho ali, mas não tinha... Tinha um ponto de pregação e ele passava sempre. E viu ela grávida. E profetizou. E falou assim, vai ser uma menina. Minha mãe queria um menino e minha mãe não queria crente na família, né? Imagina, idólatra, tinha toda uma outra crença. E aí... não tinha ultrassom naquela época, ela foi pro hospital, me teve, e aí ela comprou tudo azul, porque o sonho dela era um menino. E aí eu tô toda vestida de azul, ela tá me amamentando na varanda da casa, o pastor passa de novo, depois de meses, e aí ele fala, nossa, dona Tia, não acredito que eu errei a revelação. Ela falou assim, não, é uma menina, só que eu comprei tudo azul. Então, dali Deus me chamou do ventre. Só que a minha mãe, por não gostar da fé protestante, ela sempre enxovalhou a minha postura, né? Não ela, né? Mas é o mundo espiritual, que a gente sabe que existe um conflito. E então foi uma perseguição assim na minha infância, porque com 5 anos, por uma providência de Deus, a gente veio para São Paulo e fui morar num quintal de crentes. E aí eles faziam evangelismo infantil. Era aquela casa tipo de fundo, aí você morava no Sim, eu era da edícula. E eles moravam numa edícula e eles na frente. E ela tinha uma deficiência visual, a senhora, que foi minha mãe na fé. E aí a igreja vinha entregar Santa Ceia. E toda vez que eles vinham trazer a Santa Ceia, que eles começavam a cantar, eu com 4, 5 aninhos, eu começava a chorar. Minha mãe trancava tudo porque não queria contato com os crentes. E eu na cozinha, pintando a sulfite, que ela me dava alguma coisa para distrair. E quando começava a cantar Eram 100 Ovelhas, Alvo Mais que a Neve, eu começava a chorar em cima da sulfite. Com 4, 5 anos? 4, 5 anos. Mas você consegue lembrar isso? Ou... Lembro vividamente. Antes disso eu não tenho memória, mas nesse episódio pra frente, sim. Lembrar. E aí, como eles evangelizavam crianças, eles pediram pra me levar pra igreja. A minha mãe, com aquela cara ruim, virou pra mim e falou, você que sabe.
Eu quero. Claro, né? E aí, por educação, ela deixou. Só que daí era o trabalhar de Deus, um laço santo do alto, né? Porque daí esse meu paizinho na fé me levou de 81 até 88. Eles me levavam para a igreja. Aí teve uma época que eles não podiam ir por problema de saúde. Eu, com 8 aninhos, eu ia quilômetros de casa. Nossa. Eu ia sozinha para a escola bíblica. Então a minha fé foi muito solitária, porque a minha mãe permaneceu no ocultismo, meu pai era alcoólatra, era de jogatina, enfim, não tinha uma assistência espiritual. Mas eu tinha uma fome por Deus. Eu tinha uma fome da santidade de Deus. Você tinha essa consciência? Ou dessa fome? Ou ia simplesmente não sei, não, do que algo sentia, movia, não, algo movia, uma presença, porque quando eu chegava lá eu tinha experiências que não compactuava com o que eu compreendia, porque como uma criança de 6 anos, obviamente eu não alcançava a teologia pregada no altar. Sim. Mas a minha experiência era vívida no sentido de sentir. Eu sabia que naquele ambiente existia algo sobrenatural. E eu não conseguia explicar o que eu sentia quando eu chegava em casa, que minha mãe perguntava o que tinha acontecido, que às vezes eu chegava toda inchada de chorar. Puxa. E eu não conseguia explicar para ela, porque eu não tinha essa... Não era sistemático dentro da minha cabeça, não era organizado. Eu nasci de novo, este é o batismo com o Espírito Santo. Não, eu ia envolvida por aquela atmosfera de santidade. E você consegue lembrar algum episódio, assim, marcante? Muitos. Acho que o mais marcante, que foi assim, até perigoso para mim, que Jesus não vigia nada, vocês sabem, né? Eu fui no administração, eu tinha 8 anos de idade. Aí veio um irmão pregar que ele tinha sido livre do edifício Joelma. Talvez até eu não sei se ele está vivo, talvez essa transmissão chegue a ele. Que legal, né? Eu tinha 8 aninhos e ele foi pregar na Assembleia de Deus da Rua Gana, em Santo André, e eu estava lá em 87. E eu tô sentada assim, e ele falou assim: olha, eu fui livre, mas Deus permitiu que ficou uma marca no meu braço de uma queimadura. E ele falou, essa marca doeu muito, foi difícil de curar, mas quando eu mostro ela hoje, Deus manifesta a glória dele. E aí ele fez assim com a camisa e levantou. Na hora que ele levantou, mas foi um batismo com o Espírito Santo em massa, assim, ó. O povo no poder, na unção, caindo, chorando, tremendo. E você tinha 8 anos? Eu, nessa idade, comecei a tremer, chorar, não conseguia mais andar. Não conseguia sair da igreja, ninguém conseguia sair. Foi um avivamento, né? Assim, a presença se estabeleceu. E aí, eu lembro até hoje, a dirigente do Círculo de Oração me colocou dentro de um Fusca, carregada, porque eu não andava, estava jogada no chão. E chega com a minha mãe, ocultista, comigo nos braços. As irmãs do Círculo de Oração, e me entrega para minha mãe nesse estado. Mas e aí? Então, você imagina, louco. Eu imagino a sua mãe minha mãe, o que vocês fizeram assim, com a minha filha? E começou aquele barraco, e eu não conseguia explicar, porque eu estava cheia de uma presença que eu não conseguia mais expressar o português. E você tinha 8 anos, né? Era titica. Né? E aí, eu lembro que ela me pôs na cama, me cobriu, pôs as irmãs pra fora. Foi um auê. Aí, no outro dia, eu tinha um diário, naquela época. Foi o barraco da vila ali, né? Ela detestou, porque ela achou que tinha acontecido uma coisa grave. Aí as irmãs tentou explicar que era presença, que era unção, né? Aí eu escrevi, eu lembro até hoje que eu tinha um diário da Turma da Mônica, que ela tinha me dado, e aí eu escrevia tudo que acontecia comigo no diário. E aí, no outro dia, ela leu a minha experiência. E eu lembro a frase que eu escrevi: Jesus me abençoou muitíssimo. Nossa. E aí eu descrevi a minha experiência. Então, tinha muita coisa, assim, sobrenatural. Não era teológico, porque a minha mente não alcançava. Nem eu tinha nascido de novo. Eu tinha toques da presença, né? Que já era um preparar de Deus ali, que maravilhoso. Nossa, aí foi isso na sua infância. Aí entrou na adolescência. E continua na mesma... Não, aí a adolescência foi um pouco mais grave, porque por desejar o amor da minha mãe, que eu achava que era negado, eu decidi ir pro ocultismo com ela. Porque a minha firmeza não era na palavra, era nas experiências e né? no amor da igreja. É muito nova, né? 8 anos. Na verdade, da minha filha. Minha filha tem 8 anos hoje. Eu não era arraigada na palavra. Entendi. Então, eu queria aplacar a ira da minha mãe. Porque a minha mãe, ela era extremamente violenta, ela era impulsiva, ela me castigava pela minha fé, ela me humilhava pela minha fé. Então, para aplacar aquilo, eu imaginei assim, se eu andar com ela, pode ser que isso amenize e ela me ame.
assim, inconscientemente, sim. o que eu queria era o amor dela. E aí eu decidi ingressar no ocultismo com ela. Com ela. Aí ela conseguiu. Ah, entendi. Aí você Sim, foi junto com ela. Fui junto. E aí aprendi todos aqueles. Rapidinho, pisei já. Eles já olharam, porque, tipo, tem chamado, sabe? Aí começaram a investir em mim, me colocaram num treinamento lá pesadíssimo. E recebi muito investimento lá dentro do ocultismo, né? Então, eu não tive esse apoio familiar da minha fé cristã para ela germinar. Não, nem um pouco. Mas aí esses registros da infância que me sustentaram, porque quando eu entrei nesse plano desse ocultismo, era tão contra o que eu tinha visto na igreja, o que eu esperava de Deus. Porque assim, a gente vê um Jesus que ele te eleva ao padrão moral por causa da santidade que há nele. Então você melhora, existe uma exigência de elevar o seu patamar moral, espiritual, emocional, e dentro desse lugar não. As próprias entidades, elas tinham características completamente humanas e características que já me faziam mal na infância. Por exemplo, eu vi uma entidade falar palavrão. Entendi. Eu vi a entidade ameaçar. Dizer, eu vou colocar a cabeça para um lado, o corpo para o outro, falando de uma vingança que ia ser feita. Então, assim, aquilo me fazia mal. Então, aí comecei a entrar naquele conflito, e aí por estar como eu já contaminada, porque daí eu passei pelos preceitos, tudo, aquela opressão acabou fazendo com que eu entrasse numa depressão muito profunda e eu tentei suicídio. Puxa, com 15 anos. 15 anos. Nossa. Porque daí eu vi que tinha falhado tudo. Falhou a minha fé, né? Assim, não consegui alcançar aquela iluminação que eu queria. Falhou meu relacionamento com a mãe, onde naufraga um relacionamento importante. Fatalmente a tristeza vai começar a vir. Porque, assim, o relacionamento pai e mãe, acho que são os pilares, né? Quando isso falha, você não tem chão. E aí, para mim, assim, se minha mãe não me ama, ou eu achava, claro que minha mãe me amava, né? Mas, assim, o inimigo, né, trabalhava. Cega, falei, se minha mãe fez isso, se minha mãe não me ama, então acho que não vale a pena viver. Ninguém me ama. Sim, eu achava que não valia a pena. E aí, como eu achei que tinha desagradado a Deus também, porque olha onde eu fui parar. E aí eu tentei suicídio. Puxa, quase desci a sepultura. Fiquei internada, perdi a consciência não sei quanto tempo. Até hoje eu não tenho memória desse período. Foi muito sério. E Jesus usou um médico para me livrar lá dentro do hospital. Como é que foi essa eu não tinha vaga, né? Quando eu cheguei, meu pai teve que arrombar o lugar que eu tava, e aí eles me socorreram, cheguei lá, não tinha vaga, que era um pronto-socorro lotado da Zona Leste. Tipo, se enfiou num lugar e não tinha nem como as pessoas acessarem? Eu tranquei de um jeito que meu pai, 1,85 m, não conseguia abrir. Aí juntou ele e o vizinho, que era um lutador de capoeira, e conseguiram arrombar lá. Quando eles arrombaram, eu já estava inconsciente. Então você né? estava decidida mesmo. Muito! Era isso. Muito, muito. Eu não queria ser salva. Tanto que quando eu acordei, eu detestei. Olha que absurdo. Eu estava totalmente possuída. Tô arrepiado. Eu detestei ter acordado, porque não era o que eu queria. Nossa. Mas aí o que aconteceu? Quando eu entrei lá que não tinha vaga, o médico falou, se ela for para o Hospital Santa Marcelina, se ela entrar agora, os sinais vitais dela tá apagando. Ela não vai chegar no Santa Marcelina. Aí ele assinou um papel para mim ficar no corredor. Só que depois, quando eles conseguiram uma vaga para mim num lugar mais adequado, que foram procurar esse médico, ninguém nunca mais achou esse médico. Então, eu creio que foi uma providência divina. E eu lembro, engraçado, que eu estava inconsciente, eu estava em coma, e eu abri os olhos só na hora que ele falou assim, o que você tomou? Eu lembro até hoje, que ele olhou assim para mim, e eu lembro do rosto dele. Olha. E apaguei de novo, não sei quanto tempo eu fiquei nessa condição. Então, foi assim, um conflito muito grande com a minha alma. Muito grande. Aí depois, passando dessa fase, como é que foi depois dessa frustração, né? De não conseguir fazer aquilo que você estava querendo fazer. Entrou na juventude ali, né? Sim, aí depois eu acabei me descontando essa carência toda em relacionamento. Aí você vai namorar, aí você vai... Eu desconto... toda essa sede de amor, coitado, né, da pessoa. Entendi. Porque eu esmagava, né? Imagina. Assim, tentava tirar, entendi. Porque eu estava descontando aquilo no relacionamento. Uma falta de amor, queria suprir isso de alguma maneira. Sim, aí eu endoidava as pessoas. Nossa. Perturbadíssima.
E aí a depressão não ia embora, né? Porque eu não tratei. Mas aí eu saí do ocultismo, porque daí faliu mesmo essa minha esperança que ali fosse alguma coisa boa. Minha mãe também. E aí muito cedo eu saí de casa, né? Eu saí de casa. E nisso que eu saí, que eu consegui romper com essa autoridade, porque o meu medo e a minha dificuldade de me expressar na frente da minha mãe era tão terrível que eu acho que eu não conseguiria ter ido para a igreja lá dentro. Porque era muita opressão, assim, e eu não tinha estrutura. Aí, sim, quando eu saí de lá, em 96, eu tive minha primeira experiência, assim, foi até num velório, eu fui no velório de uma cristã, e aí ele foi pregado, assim, eu lembro que eu cheguei lá perturbadíssima, porque daí eu já estava... Aí eu fumava, eu bebia, aquela coisa. Aí essa mulher morreu e ela era uma cristã piedosa, que sempre me evangelizava. E eu fui, mas só para me despedir, nem imaginava o que ia acontecer. Quando eu cheguei lá, tá todos os crentes, e aí eles pregam Mateus 25. E eles todos entendem e eu fico pela volta de fora. E eu falei, gente, tá todo mundo chorando, parece que é uma coisa boa, é um velório, mas tá legal, tem uma presença. Era, sabe, a unção. Tem algo diferente aqui, né? Mas o que me indignou? Eu não compreendi o que ele tinha dito. Porque ele não interpretou Mateus 25. Ele só leu e orou. E aí eu fiquei, como assim? O que é isso? O que tá acontecendo aqui? Aí eu cheguei em casa, foi a experiência do despertamento da palavra. Aí ela era da congregação cristã. E aí foram repartir as coisas dela. E aí aquela brigaiada, eu quero guarda-roupa, eu quero não sei o quê, não sei o quê. Os filhos, eu conhecia a família. Aí quando eu vi em cima da cama, o véu dela, e eu lembro que ela orava com o véu. E aí eu falei assim, poxa, mas a coisa mais... Eu sempre fui cósmica, né? Sempre fui assim, espiritualista. Gente, mas isso aqui deve ter um significado espiritual, porque ela orava com isso aqui, então deve ser importante. Aí eu super... com vergonha, constrangido, porque eu não era da família, eu era só amiga. Você pediu o véu? Aí eu falei assim, vocês não me davam o véu? Leva. Ninguém nem ligou pro véu dela. E você olhou pro véu. Quando eu cheguei na minha casa, coloquei depois do velório. Deixa eu testar isso aqui, né? Coloquei, só pra saber como era. O que será que ela sentia, né? Que eu via ela, quando ela punha, ela transformava, ela profetizava, era um vaso de Deus. Ela falou coisas pra mim extraordinárias. Aí eu coloquei, assim, quando eu coloquei, não é... que eu senti, assim... É claro que não é o véu, né? Mas Deus usou aquela minha curiosidade para se manifestar. Deus pegou na curiosidade. Olha que interessante, né? Eu dobrei o joelho e orei pela primeira vez. Mas você sabia o que você estava fazendo ali? Eu estava imitando ela. Imitou ela. Olha que loucura. Mas aí o Espírito Santo veio. E aí, depois daqueles dias, eu tô na Praça Ramos, também trabalhava ali no centro de São Paulo, aí um pregador daqueles de rua, que grita, que faz, ninguém dá nada. Aqueles malucão. Mas eu tava tão já tocada, era o Espírito de Deus me chamando, né, pra graça, que eu fui passando, quando eu vi, ninguém ligava pro pregador, eu falei, eu vou ouvir ele. Aí parei assim, falei, vai que ele explica a palavra, porque eu queria entender a palavra. E aí ele começou a pregar aquelas mensagens de pregador de rua, que é escatológica, né, e aí ele fez o apelo, eu na hora, nem senti, meu braço levantou assim, eu tô na Praça Ramos, em frente do mapping. De tanta sede que foi me dando de Deus, assim, sabe? Olha que loucura. Levantei a mão e aceitei Jesus lá no meio da Praça Ramos. Você se converteu no meio da rua. Olha depois aceitei de novo. E foi tudo assim, sequência, em 97. Aí começou a depressão, porque eu acho que teve um contra-ataque, né, desse espírito de depressão. Quis voltar e eu já comecei a pensar em suicídio de novo. Aí naquela semana eu falei, não, antes de eu fazer uma bobeira, eu vou na casa do vozinho, que era aquele que me levava na igreja quando eu era criança. Sim. Aí fui lá, que eu sabia onde era a casa dele, falei, vô, eu vim aqui, você pode orar por mim? Eu dobrei o joelho e nasci de novo. Aquele dia ele falou assim, olha, eu vejo um lençol branco descendo, esse lençol te envolve e você não é mais a mesma pessoa. E quando eu levantei, eu tinha nascido de novo. Não era mais a mesma Não era mais. Aí, quando eu levantei, todo o efeito... Eu tinha usado algumas coisas, todo o efeito daquele tinha ido embora. Eu tava lúcida, eu tava bem, vontade de viver. Aí, no outro dia, eu perguntei que hora que era o culto e fiquei com eles lá, acho que 2 ou 3 anos. E nesse momento, quando você levantou, né? Veio aquelas coisas da sua infância? Sabe aqueles momentos que você viveu na sua infância? Ou... Eu acho que por o vô ter sido meu pai na fé, que é esse mesmo que orou no dia que eu nasci de novo, teve essa aura, tipo assim, cheguei num lugar seguro. Porque a casa dele era esse símbolo. E a casa que eu recebi Jesus era a mesma casa de quando eu era criança. Então ele era um porto seguro. Sim. Tipo, você, às vezes, quando você ligou, foi lá, né?
Você já tinha isso no seu coração, tipo, ali é o meu lugar seguro. É onde Deus se onde manifesta. eu preciso buscar ajuda, né? E ele orava por mim desde 88 até 97, ele ficou orando por mim. Desde que eu saí da igreja. Eu entrei em 81, saí em 88 e voltei em 97. Nesse período, ele nunca deixou de orar por mim. Olha. Então ele era o meu pai na fé. Um homem cheio do Espírito Santo. Cheio. Ele era fantástico. E aí foi ele que te levou pra igreja, Sim, né? Me levou de novo, né? Pela segunda novo. vez. Primeira quando eu era criança e depois já nessa fase de juventude. Aí começou a se envolver com a igreja. Com 20 anos, aí eu me converti. E aí comecei aí mergulhei, porque daí eu consegui, porque daí começou o apelo da palavra no meu íntimo, a espada da lei, né? Uhum. Entrando na divisão da alma e do espírito. Aí foi o meu contato com a palavra. E a palavra me firmou. Uhum. Porque na infância eu não tinha isso, né? Olha, e assim, aí você já estava lá convertida, né? Como que Jesus te levou pro seu ministério? Né? Como que houve essa... Né, o vozinho orando por mim. Toda semana eu ia lá, era um ritual ele orar por mim. E aí um dia ele falou assim: eu vejo você com uma espada nas mãos e você guerreia com essa espada e vai ser uma luta muito grande, mas você permanece com essa espada e você atravessa até o fim da tua vida com essa espada. E aí ele interpretou, e foi o dom da palavra que Deus está te entregando hoje. Naquela semana eu fui numa oração e Deus usou um vaso também. E aí que eu comecei a ter contato com esses mistérios de Deus, né? E na hora que a gente estava orando, ele falou, veja uma espada na tua mão. Aí mais de 10 profetas, a espada, recebe a espada, recebe a espada. Então começou no profético, recebendo a espada. Que daí eu fui interpretar que era o conhecimento bíblico. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Aí começaram a me instruir, estuda. Aí me matriculei na teologia, aí comprei as apostilas, aí fui ler, comprei dicionário, aí recebi meu primeiro convite de pregação, acho que foi em 98 ou 99. Aí de lá pra cá não parou mais. Tinha 25 anos. 25 anos. 90, acho que 98 ou 99. E não foi um cultinho, não. A minha primeira pregação não foi assim, um culto no lar. Sim, foi um congresso de irmãs. Na fogueira já. Nossa, eu jejuei 3 dias. Eu não comia nada, nem bebia nada. De medo. Não era fé, não, era medo. Medo, né? Medo. Ai, que legal. Bom, mas muito legal. Eu fiquei arrepiado várias vezes aqui. Bom, a gente conhece a sua história, né? A gente, né, você já veio pregar aqui várias vezes. E a gente sabe que você passou por momentos, assim, de dor intensa na sua vida, né? E a gente crê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Esse é algo que é uma verdade na nossa vida, né? Como que Amém. Jesus usou esses momentos extremos, né, de perda, de dor, para moldar o seu caráter, moldar, né, para fazer você mais parecida com ele? Como isso aconteceu? Eu acho que começou desde a infância mesmo, quando eu tinha que ser responsável por uma mãe que era instável. Eu acho que isso já me moldou para o senso de dever. É muito forte isso em mim hoje. Claro, teve uma época que era ferida, foi sarado, mas eu acho que esse senso de dever me norteou para eu não ir para uma coisa pior, que eu via pessoas que tinham passado pelo que eu tinha passado naquele período e que não teve a mesma postura na vida. Eu acho que esse senso de dever me ajudou. E depois eu fui lendo a palavra e vendo que Jesus ele tinha sido crucificado e que eu devia estar crucificada com ele. Então, esses dramas da vida, eles me conduzem para esse ponto de crucificação, sabe? Eu acho que a crucificação é o que me ilumina para ter a paciência de Jó, né? A paciência, a capacidade de suportar o sofrimento. Eu acho que Deus me dotou de uma paciência, assim, que foi conquistada não por mim, claro, mas o Espírito Santo colocou através de eu olhar a paciência de Jesus, né? Eu olhar isso, eu acho que quando chegou as notícias, que a gente estava falando de Jó, né? As notícias, os mensageiros que vão chegando. A gente estava vindo para cá no carro, a gente conversou justamente sobre Jó, né? Jó foi engraçado que antes de chegar o diagnóstico que eu recebi, eu preguei sobre Jó, foi minha última mensagem. Eu preguei sobre Jó no Rio de Janeiro, quando eu chegou o diagnóstico da minha filha, né? E aí o que me sustenta é a crucificação de Cristo. Aí, teve um dia que eu vim aqui na Wiener e veio um profeta, acho que chamava Fábio, que ele pregou aqui,
E achei interessante que todo mundo, né? Vamos receber profecia, vamos receber oração. Fui lá, né? Na sala dos profetas. Aí chegou e falou assim, tu és crucificada. Eu acho que é isso que me define. Eu acho que é a crucificação. É eu levar a carne todos os dias, assim. Eu coloco o desespero, até o meu luto, que não é fácil. Luto de uma primogênita, né? Que a Turiane era minha primogênita. Mas até o meu choro de mãe, de luto, eu não coloco no cantinho da parede, eu não coloco dentro do meu quartinho, eu não coloco na minha cozinha. Não, o meu luto é de joelhos. Então, quando eu estou na minha adoração, eu derramo aquele luto diante do altar, que suba aquela lágrima. Porque tem que virar um propósito, né? Se você estivesse na frente de alguém assim que está sofrendo uma dor forte, né? Como essas, né, que aconteceu com você. O que você diria? Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Eu acho que a gente tem que fazer um metabolismo da dor. Transformar ela em oração. É uma transformação. Porque a dor, ela vai te consumindo e vai tomando todas as áreas da sua vida, sua mente, seus pensamentos. Mas ela pode também ser uma força. E você pode metabolizar isso, e isso é uma decisão pessoal. Eu decidi metabolizar a minha dor e transformar ela em oração. Então, quando ela é grande, eu fico mais tempo em oração. Eu vou transformando isso em oração, eu transformo isso em jejum, eu transformo isso em alguma coisa que Jesus possa vir com retorno. Porque se você coloca a dor tem gente que confia, né? Em tranquilizantes, confia nos médicos, nada contra, né? Os psiquiatras são importantes. Mas, assim, existem pessoas que confiam demasiadamente nessas anestesias. E existem anestesias para dor. Tem anestesia da droga, tem anestesia do álcool, tem anestesia dos psicotrópicos, tem vários tipos de anestesia, né? O que é anestesia? É alienação. Então, no desespero, você quer procurar uma alienação. E na alienação é onde o diabo pode te assaltar. Então, eu acredito que o crente espiritual ele tem que ter muito cuidado, as pessoas que sofrem com a alienação, sabe? Explica melhor essa alienação. Então, quando, por exemplo, é você querer se distanciar da dor, seja por uma química, seja por um isolamento, seja por relacionamento, sabe? Você usa alguma coisa para se distanciar ou esquecer momentaneamente, porque você não consegue lidar com aquilo. É buscar alguma fonte de prazer. Também o prazer é uma alienação. Pode se transformar em também. uma. Pode comida, se transformar. Às vezes, né? Sim, sim. Eu acho que é um tipo de uma tentação para quem sofre. O isolamento. Qual que é a opção hoje em dia? Eu vou ficar no meu quarto, eu vou ficar com o meu celular, eu vou ficar com a Netflix, eu vou fazer uma maratona de série. É um tipo de fuga. Né? E às vezes você acolher a sua dor é mais inteligente, eu acho. Você acolher, enfrentar e esse metabolismo. Eu não estou usando esse termo, mas acho que faz sentido. Faz. Então você usa transformar isso para outro propósito. Transformar, sim, porque vira força. Vira força, é como se fosse uma mola propulsora. É o que a gente estava falando do Spurgeon, né, da depressão. A depressão dele era uma mola propulsora para a espiritualidade. Não que seja o único método, mas Deus, ele nos dá essa graça de poder fazer isso. Aliás, muitos heróis na fé tinham grandes dores, só que eles souberam usar essa dor para o lugar certo, para fazer a direção certa. Porque quando você transforma isso num propósito, o Espírito Santo, ele te fortalece, ele te renova, aliás, a grande ação do Espírito Santo, qual é o nome dele? Consolador. Então, quando você pega essa dor, em vez de fugir, ou de se vitimizar, ou de se isolar, ou de se alienar, você pega isso e leva lá e fala, eu tô sofrendo, mas eu tô aqui para ser sua. Sabe, que isso me conduz a algum nível de proximidade contigo. Tem até uma música da Assembleia de Deus que eu acho linda, que ele fala assim, que a dor me une a ti.
Mesmo Quando que a seja minha dor que essa me aí, una a ti. Então, a dor, se for para me unir a Deus, e aí vem o consolo. E sempre vem uma surpresa, irmão Renato. É impressionante. Quando a dor é muito forte, que você chega diante do altar, vem algo na tua direção, pode ser uma revelação na palavra, que é extraordinário, melhor do que Rivotril, melhor, porque aquilo tira. Nossa, é impressionante a palavra. E uma coisa que você falou que eu achei interessante, né? Você decidiu assumir essa postura, né? Sim. Às vezes a gente fica buscando, assim, sentir alguma coisa, né? Tipo, sentir vontade de sair do buraco, vamos dizer assim. Uhum. E não é assim, né? É uma decisão. Eu acho que, principalmente, não ser vítima. Eu acho que esse é um segredo. Não se vitimiza. Nunca. Eu acho que a vitimização, sabe, a dó de si mesmo, a autopiedade. Esses dias eu tive um golpe de autopiedade. Ela te açoita do nada, assim, ela aparece, ela te espreita e te açoita. Eu até contei aqui na Wiener que eu cheguei guerreando lá na clínica de hemodiálise, amarrando demônio. Aí quando o enfermeiro veio compadecido, deu a mão pra mim, né? Aí ele, Elisa, eu vi que você tava passando mal. Tadinho, ele tava bem intencionado. Sim, mas sim, aí sim. a autopiedade. Aí você já, é mesmo, né? Eu tô doente. Eu tô de luto. Aí você se entregou. Aí você já, o que você faz? Aí você aceita aquilo como um mimo, assim, você dá aquele mimo pra você naquela hora. E no meu caso, me faz mal a autopiedade. Existe alguém que se alimenta disso. Eu não consigo me relacionar com isso. Na hora, o Espírito Santo falou, Elisa, Elisa, volta aqui. Né? Aí eu, gente, o que eu tô falando? Não, tô ótima, tô bem, e tava mesmo. E então, a autopiedade, eu acho que ela aumenta a tua dor. Você já tem a dor é um fato, né? Inegável. Agora, a autopiedade, ela dinamiza isso. Aí a pessoa que fica com dor de estimação, não passa nunca. Porque o luto, ele existe, mas, sabe, ele tem processo, ele vai amenizando, ele vai se transformando em outras coisas, ele vai se transformando em saudade, ele vai se transformando numa memória boa, ele vai se transformando num senso de propósito, que você começa a ver o que Deus fez, onde ele quis chegar, que ele tem razão, ele sempre tem razão. Então, você dar razão a Deus também alivia muito, né? Porque tem pessoas que ficam questionando. E aí eu acho que a autopiedade, ela incendeia mais a dor e ela aumenta, e é mais difícil de você sair dela. Né? Muito mais, a vítima é muito mais difícil. E tem gente que é vítima crônica, né? Né? Ela sai de uma dor, ela entra em outra, ela sai de uma dor, ela entra o tempo inteiro. O meu pai, era minha mãe, era... Às vezes, quando eu tô trabalhando com cura interior, eu tenho dificuldade com isso. Porque tudo é o pai, tudo é a mãe, tudo é sempre responsabilidade do outro. Tipo, sempre... Eu sou assim porque aconteceu isso comigo. A vítima crônica. Aí fica alisando aquela dorzinha o resto da vida. E você sabe que outro dia o Espírito Santo falou pra mim, Elisa, sofrer demais é obra da carne. Ó. Eu levei um choque. Não sofra tanto assim. É mais ou menos isso? Eu tava sofrendo assim, fazendo drama. Um draminha. Aí ele falou, Elisa, sofrer demais é obra da carne. Eu, gente, eu falei, é a tua carne. Eu falei, mesmo, porque no espírito tem o quê? A alegria. O que tem? Fé. O que tem? Paz. Aí ele começou a me levar para a cartilha de Gálatas. Eu falei, é mesmo, gente. Eu tenho que sair da carne, porque a carne, ela quer. Tem gente que... O sofredor crônico, ele é carnal. Ele não consegue se abrir para o outro. Ele não se abre para o propósito de Deus. Ele não se abre para o novo de Deus, para virar a página. Ele quer ficar ali. Né? Então, a vitimização, acho que é a pior coisa que pode acontecer. Belíssimo conselho. E é o que eu não quero pra mim, né? Não. Que eu falo que é o meu perigo, que eu vejo a autopiedade nos meus horizontes, eu sei quando ela tá chegando, porque a gente quer se mimar, que é essa criancinha que a gente tem dentro da gente. Né? Que a criancinha ferida. É o ego. A criança ferida. O ego querendo ser massageado ali, né? É a mesma, eu acho que é uma linha tênue, né? Da vaidade, da autopiedade, essa coisa de... eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu não merecia, né? Isso, não devia ser assim. Só comigo. Que loucura. Muito legal. Bom, vamos lá, vamos finalizando aqui, chegando no nosso final do nosso Vinerdcast. Vamos lá. Quais são os planos para o futuro no ministério?
Tem alguma coisa em vista aí? Nossa, vários. Muitos, né? Nossa. Plano que não fala. Eu sonho, eu quero escrever um livro, né? Tá no boa. projeto, escrever o livro, o estúdio, desenvolver. Um sonho que eu tenho, vou abrir aqui para vocês orarem. Eu queria ter um centro de treinamento, educação cristã, pedagogia cristã. Não pedagogia no sentido de colégio, não. Escola. Espiritual. Eu tenho, nossa, é um sonho, é um projeto que eu tenho aí. Alguma coisa com teologia, assim, esse tipo de coisa? De tudo. De tudo. Eu queria ter, tipo um auditório que vem assim, sabe, os mestres, Pra despejar conhecimento. Entendeu? Em todos os níveis, teológico, profético, apostólico, pentecostal, todo interdenominacional. Sim. Tipo um balaio santo de glória, de revelação, porque cada um tem uma porção, né, gente? Sim. Eu amo essa coisa interdenominacional de ver, sabe, a revelação pentecostal, a revelação apostólica, a revelação celular, os movimentos, né, que o Espírito Santo gerou e que estão aí ainda fazendo história. Que legal. Deus abençoe. Deus abençoe. Vai ser muito legal. E ore por isso. Vamos orar. Bom, então vamos lá. Centro de Treinamento Trindade. Já pensou? Já pensou? Muito legal. Eu ia só ser tipo a mestre de cerimônias. Eu não faria assim, só seria mestre e daria espaço para as vozes proféticas e para as pessoas aprenderem, crescerem, alguma coisa assim. Deus abençoe, vai ser muito legal. Um dia, mal tô orando. Muito bom. É um dos projetos que eu tenho, né? E a obra que a gente faz, que já faz hoje em dia, né? Desde 25 anos eu nunca parei. Nunca mais parou. Começou? Nunca parei. Desde aquele congresso lá que você ficou morrendo de medo? Nunca parei. Quase. E fui comer depois. Foi 3 dias sem nada no estômago. Aí quando terminou de pregar, ai, Deus operou. Eu falei, tinha cantina lá? Não, aí me levaram pra comer na casa do meu irmão. Falei, faz um arroz, feijão e ovo. Porque ele falou, não, tem que fritar ovo. Não quero bife, não, frito ovo. Desespero. Nossa. E fui comer. Aí, irmão Renato, quase que eu vou pro hospital. Porque não pode, né? Você jejuar, né? Destruiu de comer, passou mal. Nem foi 3 colheradas, fiquei malzona. Muito rápido. Criança, eu tinha 20 anos, não sabia como acho que 25, alguma coisa assim. E não sabia jejuar ainda. Fui metendo assim, ai, meu Deus, tem que ter revelação da palavra, vou jejuar. E fiz isso. Agora ri, né? Agora dá risada, né? Ai, Jesus, acho que ele olha pra gente assim, né? Falou, dá umas risadas. Essa é minha filha amada em quem eu tenho prazer. Tá lá, passando mal. Bom, então vamos lá. Agora uma brincadeira rápida pra gente finalizar o nosso Vinerdcast aqui. Assim, eu vou te falar uma palavra e você vai me falar uma frase curta o que isso significa pra você. Certo? Vamos lá. Deus. Tudo. Tudão. Tudão. Fé. Vida. Fé é a minha vida. É a minha vida. O justo viverá pela fé. Eu vivo pela fé. É a minha vida. Família. Presente de Deus, dádiva, herança, futuro. Eles são eu, lá daqui, né? Ministério. Paixão. Fervor. Amor. Paixão. Perda. Perda. Essa palavra eu não esperava. Perda. Administração. Tem que administrar. Igreja. Igreja, minha família. Meu pai, minha mãe e meus irmãos, como disse Jesus. Esses são. Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Né? É bom demais, né? Eu tenho uma família imensa. Eu tenho várias mães, vários pais. Vários irmãos. Vários irmãos. Vitória. Vitória. A conquista de Jesus na cruz do Calvário que me põe em pé todos os dias. Essa é a minha vitória. A vitória dele é a minha. Gratidão. Gratidão pela vida, pela chance que Jesus me deu. Que é 4 de março de 2020, eu pensei que era o último dia da minha vida e eu voltei. Olha só. Por resposta à oração da igreja, por um propósito de Deus, então eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Amém. Felicidade. Felicidade. Ter amigos. Acho que amigo é uma felicidade. Vocês são uma felicidade. Viner é uma felicidade. E a última, se você pudesse dar um único conselho para a igreja brasileira hoje, qual seria? Arrependimento. Nem termina a frase. Não precisa nem terminar a frase. Não precisa nem terminar. A igreja saiu muito da palavra. Nós nos distanciamos de uma forma hedionda.
da palavra, principalmente da ausência da fraternidade, que é o conselho do apóstolo Paulo nas suas 13 cartas. Todas elas têm conselho ao amor fraternal e nós fugimos de maneira hedionda desse principal conselho apostólico. Então, eu acho que só arrependimento salva a igreja brasileira. Não tem nem o que falar. Apesar de eu amá-la, ela precisa de arrependimento. Muito bom. Obrigado. Obrigado, viu? Eu que agradeço, irmão Renato. Muito legal a nossa conversa aqui. E se você gostou, tenho certeza que você gostou, curte aqui, tem um botãozinho aqui no YouTube, né? Tem um coraçãozinho. É coraçãozinho ou é joinha? É joinha, né? Tem um joinha aqui no YouTube. Tem também um botão... Eu devia ter falado isso no começo do vídeo, né? O pessoal já compartilhar. Mas tudo bem, chegou até aqui, compartilha esse vídeo. Põe lá no grupo da igreja, da família... Né? Tem um aviãozinho lá, clica no aviãozinho lá e distribui esse vídeo. Isso é legal porque fazer isso, né, dar o joinha e compartilhar, o YouTube, ele entende que o vídeo foi legal, que foi relevante, e aí ele começa a mostrar para muito mais pessoas, tá? E você vai abençoar mais pessoas também. Muito obrigado, até o próximo vídeo, Deus abençoe, até breve, tchau, tchau.